E voltamos a conversar com o Dr. João Lauro Viana de Camargo, professor titular de Patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Dr. João, no bloco anterior, a gente comentava a respeito dos alimentos, né? O uso de agrotóxico em quantidades menores em alimentos e tal. Mas quando esse alimento chega na mesa do consumidor, qual deve ser o procedimento correto, doutor João? Bom, antes de chegar na mesa, né, Márcio? Antes de chegar na mesa. Antes de chegar na mesa, lavar. Lavar bem com água corrente. Sempre, né? Sempre bem lavado. Porque aí não é só o problema do agrotóxico, mas também o problema de germes que eventualmente podem contato, dar, né? Contato, né? Nesses alimentos, principalmente os que nós ingerimos crus, né? E os alimentos com casca, descascá-los bem. Né? É um detalhe que o senhor está dizendo agora, né? Porque antigamente, muita gente fala, né? Vamos comer uma maçã com casca, que ela é mais nutritiva se comer com casca, mas pelo jeito não, né? Desde que você não coma uma maçã com casca todo dia, embora se diga que uma maçã por dia mantém o indivíduo saudável, né? Mas é importante também isso, variar o alimento. Mas, claro, ele deve ter a higiene, você lave bem, tire as cascas e varie o alimento, para não ficar sempre na mesma exposição, se eventualmente essa exposição existir. Então, e como que eles devem ser acondicionados na geladeira, por exemplo, doutor? Nós estamos fugindo um pouquinho da minha área, né? De acondicionamento de alimentos, mas eles têm que ser lavados antes de colocados na geladeira. Senão a geladeira em si vira um ambiente não saudável, né? O Luiz Henrique falou de acondicionar alimentos de geladeira e tal. Eu fico pensando assim, na conservação do alimento, às vezes, tem gente que, outro dia num programa da tarde, da TV, das grandes emissoras, um cidadão lá está dizendo que a banana, para guardar, você tem que passar num plástico filme, né, lavar bem a banana e guardar num plástico filme. Eu pensar no plástico, né? O plástico no nosso dia a dia hoje é complicado, não, doutor? A gente está com medo do plástico agora e tem que ter realmente medo, né? A gente conversava até aqui nos bastidores, você vai esquentar a mamadeira do seu filho no micro-ondas. Aquele plástico da mamadeira, ele, bem timidamente, ele vai se decompor quando de esquentar a mamadeira, né? Os plásticos representam um problema em vários níveis. Um é a dificuldade do plástico ser degradado na hora que ele é jogado no ambiente, ele fica no ambiente. O outro é a sua própria produção. Você sabe que o plástico, para adquirir forma ou adquirir maleabilidade, ele recebe uma série de outras substâncias chamadas plastificantes, que dão maior ou menor maleabilidade para ele. Agora, quando você, por exemplo, no exemplo que você citou, você coloca um recipiente de plástico no micro-ondas, o calor permite que saiam essas substâncias da estrutura do plástico. Você já deve ter visto que o uso contínuo de alguns tapewares em micro-ondas, eles vão se tornando mais rígidos e acabam rachando e quebrando, você tem que jogar fora. Então, esse é um processo pelo qual ele vai eliminando substâncias para o meio ambiente. E se você está preparando uma comida naquele recipiente, ele vai parar dentro da comida ou do leite da criança. Então, uma recomendação, eu acho, sanitária interessante, é usar recipientes de vidro dentro de micro-ondas e não de plásticos. Né? Eu acho que nós vamos ouvir muito ainda falar de plásticos e saúde humana e saúde ambiental. É um problema que a comunidade científica está muito preocupada. Doutor, como que é medida a intensidade da toxicidade? Tá. Nós temos várias maneiras de medir. Nós temos vários sistemas. Nós temos sistemas que nós chamamos de in vivo, que são feitos com animais de laboratório. Nós usamos roedores como ratos, camundongos, também usamos coelho, cães, aves, etc. E esses animais são expostos a doses diferentes da substância e nós procuramos ver qual é a dose que provoca um efeito adverso. O teste mais simples é procurar qual dose que mata aquele organismo, aquele animal. Aí, a partir dessa dose que você sabe que é letal, aí você vai fracionando e vai procurando efeitos adversos, do tipo câncer,
do tipo alteração na fertilidade do animal, distúrbio de comportamento, cegueira, qualquer efeito adverso. E você trabalha com 2 ou mais grupos de animais. Um que não é exposto a nada, que nós chamamos que é o grupo controle, e outros grupos que são expostos a doses diferentes. E aí você pode definir a dose que é tóxica para aquele animal. Então, suponha que você acha que uma substância é tóxica se o animal recebe 10 miligramas por quilo durante 3 meses. Essa informação é muito importante para a Anvisa, para o Ministério da Saúde, definir o quanto dessa substância será tolerada eventualmente como contaminante da maçã, do tomate. Então, está havendo uma discussão muito grande ao redor do mundo sobre o uso de animal de alimentação. Existem legislações novas protegendo os animais, procurando evitar que os animais sofram dores, sejam utilizados assim de modo indiscriminado, sem muito critério. E há um rigor muito grande no uso de animais de alimentação hoje. Mas eles são instrumentos indispensáveis para a pesquisa médica. Muito da medicina hoje foi construída em cima de evidências obtidas em animais de alimentação. E essas pesquisas são todas bem demoradas, porque são detalhadas demais, né, doutor? Elas são muito detalhadas. O tempo de duração de uma pesquisa varia. Né? Nós temos algumas que são de horas. Por exemplo, eu quero saber se determinada substância provoca distúrbio de comportamento. Então eu ponho o animal dentro de um recipiente, faço uma exposição rápida e aguda e analiso o comportamento desse animal. É um distúrbio de comportamento, isso pode ser feito em horas. Mas, por exemplo, se eu quero saber se a substância é cancerígena, hoje, o estudo padrão dura 2 anos. São 2 anos em que esses animais são alimentados diariamente com essa substância, várias doses, e depois de 2 anos, ou quando os animais morrem, nós procuramos ver a quantidade de tumores que eles desenvolvem. Se eles desenvolvem mais do que aquele grupo que eu me referi, que é o grupo controle, aí você classifica a substância cancerígena e passa essa informação para as autoridades. E aí as autoridades fazem a legislação adequada. Às vezes é substância cancerígena, mas não pode ser, ela tem que ser utilizada, porque ela é uma substância muito importante para a saúde da população, enfim, ela precisa ser usada ou para a indústria, ou para manter as culturas bem produtivas, né? Então, há uma avaliação do risco da substância. E essa decisão sobre o risco que a população vai ser exposta é tomada pelas agências regulamentadoras, como a Anvisa, IBAMA, Ministério da Agricultura, etc. Eles já têm a informação. Eles trabalham a informação. O nosso papel é gerar uma informação científica, quer dizer, a informação mais rigorosa, mais precisa e mais exata possível. E fornecer essa informação para as autoridades. Eu quero lembrar um exemplo, por exemplo, da sacarina. Durante muitos anos a sacarina foi dita como um agente cancerígeno. E ela, de fato, a sacarina é cancerígena para animais de laboratório, ratos. Ela provoca um tipo de câncer em rato. E durante muito tempo ela foi olhada com muita desconfiança e muito temor. Mas, no entanto, na década de 50 do século passado, década de 60, a população diabética não podia abrir mão de adoçantes como a sacarina. Então, havia um risco a ser corrido, porque era um produto importante para o conforto, para o bem-estar dessa população. Hoje se sabe que a sacarina é realmente cancerígena. Não é cancerígena para rato, não é cancerígena para homem. Foram feitos estudos assim com milhares de pessoas, comprovada, ela não é cancerígena. Então há a questão de extrapolação também. A gente faz experimento no laboratório, mas é importante fazer esse salto entre a evidência que nós obtemos num animal de experimentação e o risco que o homem corre. Essa é toda uma ciência de fazer a extrapolação da evidência animal para a espécie humana. Essa diferenciação, né? Que é essencial. Essa diferenciação. Tem um acidente, vocês devem se lembrar, ou devem ter tomado conhecimento, do acidente da talidomida, que aconteceu na década de 50 também. E a talidomida era um remédio que era
um anti-inflamatório, ele também era usado para estados emocionais, era dado, assim, era um remédio considerado muito seguro. E, de fato, eles fizeram experimentos em camundongos e ratos e não aconteceu nada. E aí ele foi colocado no mercado e, como ele era um antimético, quer dizer, ele evitava enjoos, foi dado para uma série de grávidas. E foi o tal acidente da talidomida, aparecendo aquelas crianças mal formadas, uma tragédia monstruosa. Né? Aí o pessoal voltou, pegou a talidomida e voltou ao laboratório. O problema é que o rato e o camundongo não eram sensíveis ao efeito da talidomida, mas o macaco era. E não havia sido testado no macaco. Complexidade, né? Você percebe, né? Então há uma questão de utilizar a espécie adequada na hora que você vai fazer o experimento. Perfeito. Doutor João, muito obrigado por o senhor ter aceito o convite e estar aqui no programa. Tá? Muito esclarecedora a sua participação e com certeza nós vamos convidá-lo outras vezes para participar aqui do Boas Notícias, Bons Negócios. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Márcio. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui. Eu acho que o nosso papel não é só ficar trabalhando com coisas sofisticadas dentro de laboratórios quase inacessíveis, mas é uma atividade importante essa de trazer a população, que afinal mantém essa pesquisa nas universidades públicas, para que eles possam se orientar melhor e aproveitar melhor o conhecimento que nós geramos dentro da universidade. Okay. Muito obrigado, boa noite. Bom, vamos falar as 4 letras seguintes. O jogo das letras são 11 letras, é um animal. Anote mais 4, 2 vezes a letra N de navio e mais 2 vezes a letra R de rádio. 2 vezes a letra N de navio e 2 vezes a letra R de rádio. São 11 letras, é um animal. Se você souber, você vai concorrer a um prato de doces da Nardos Doceria. Muito bem, nós vamos agora ao Tá na Rede. Você sabe que o Tá na Rede tem um oferecimento da Farmácia Aparecida. A Farmácia Aparecida